Neuralink, a empresa de Musk que criou o chip implantado no cérebro. Imagens Neuralink. Se tem uma coisa que podemos falar sem medo a respeito de Elon Musk é que o empresário gosta de diversificar os seus investimentos. A atual pessoa mais rica do mundo tem negócios em carros elétricos, viagens espaciais, painéis de energia solar, túneis subterrâneos para carros e mais recentemente até redes sociais. Mas tem um empreendimento em especial do homem por trás da Tesla, da SpaceX e do Twitter que chama a atenção por ser super ambicioso e mexer com equipamento complexo e frágil, mas cheio de potencial, o cérebro humano. Porém, antes de falarmos do potencial e dos problemas, vale entender primeiro o que é exatamente essa tal de Neuralink. O que é Neuralink? Basicamente, a Neuralink é uma empresa de pesquisa científica que pretende criar uma interface neural tecnológica a partir de um chip implantado no cérebro, ou seja, ela pretende misturar um pequeno dispositivo feito pelo ser humano com tudo o que nossa mente já é capaz de fazer. O chip desenvolvido do zero para a companhia atualmente não tem partes visíveis do exterior da cabeça, tem tamanho e uma moeda e fica na região do crânio com 1024 eletrodos unidos da forma de pequenos fios que ficam ligados ao cérebro. São esses eletrodos que enviam estímulos e comandos, além de receber informações que são repassadas ao sistema. Como estamos falando de dimensões muito pequenas para serem manuseadas, mesmo por médicos extremamente habilidosos, a ideia é que o implante seja totalmente realizado por um robô. A máquina também está em desenvolvimento pela própria Neuralink, que promete realizar procedimentos da forma menos invasiva e mais precisa possível. De forma resumida e de acordo com as demonstrações realizadas agora em dezembro de 2022, o robô mapeia os pontos do cérebro que receberão os eletrodos e até faz a cirurgia sozinho, tudo em questão de 15 minutos, sem que o médico precise estar na sala. O chip desenvolvido do zero pela companhia. Promessas e pontos positivos, mas por que implantar um negócio desse no cérebro humano? Até agora o chip tem duas grandes utilidades que são prometidas pela empresa. A primeira e menos ousada é a função de monitoramento. Esse processador conseguia ler toda a nossa atividade cerebral e relatar isso direto para um sistema de inteligência artificial, capaz de gerar relatórios completos com a nossa atividade neural, acompanhar o avanço ou o combate a doenças e manter o corpo sob controle. E mais ou menos como o que um relógio inteligente já faz com batimentos cardíacos e níveis de oxigênio do sangue, só que um nível bem mais avançado. A segunda promessa é a mais difícil de ser cumprida, mas também a que traria mais benefícios nas projeções mais otimistas. O implante seria capaz de estimular o cérebro, que poderia ser usado tanto para aumentar a potencialidade dele quanto para ajudar em tratamentos médicos. Não, esse tipo de tecnologia não vai transformar ninguém em um X-Men, permitindo o controle de objetos com a mente, mas pode ser uma enorme melhoria para quem perdeu os movimentos dos membros, tem problemas motores no geral ou sofre lesões cerebrais, precisando de estímulos na cognição. O mesmo valeria para o tratamento de doenças como Parkinson, Alzheimer ou demência. A Neuralink acredita que é possível fazer que um paciente utilize objetos que antes não conseguiria, como telefone e computadores, a partir de comando direto do pensamento. Seriam ações simples como digitar um texto, atender uma chamada ou acessar um site, mas um passo imenso para quem está em tratamento tão complexo. Pode ser possível até fazer pessoas para práticas caminharem novamente, já que a conexão entre os cérebros e membros seriam restabelecidas com a ajuda dos implantes, ou controlar crises de ansiedade, depressão ou problemas hormonais. Uma das vantagens da tecnologia, segundo a empresa, é a possibilidade do chip auxiliar em tratamentos médicos. Linha do tempo da Neuralink. A Neuralink foi fundada ainda em 2016 pelo próprio Elon Musk, mas só começou a virar notícia 2 ou 3 anos depois, quando os primeiros relatórios e testes foram divulgados pela equipe. Pois é, foi muito tempo atuando nos laboratórios e sem cobertura midiática, tentando tirar do papel essa ideia tão ambiciosa e futurista,
de um chip que pode estimular o cérebro humano. Esse é um comportamento bem diferente para o empresário que gosta de estar sempre em evidência, mas totalmente justificável, porque esses avanços são lentos mesmo, e a ideia não é gerar tanta expectativa sem entregar resultados. A primeira prova de tecnologia de Neuralink só foi divulgada em 2020. Nessa ocasião, a equipe mostrou a atividade cerebral de um porco chamado Gertrude, que teve o chip implantado e foi estudado por mais de 2 meses. O teste em questão mostrou a atividade neural do animal ficando mais intenso quando ele estava farejando comida e conseguia ler os movimentos das patas um pouco antes de eles serem realizados, já que o cérebro primeiro gerava esse comando antes de ele ser executado. O experimento foi recebido com animação por parte do público, mas ainda estava longe de todo o potencial prometido por Musk, até chegarmos em abril de 2021, quando uma nova demonstração apresentou um pouco mais do que o implante seria capaz de fazer. Foi nesse período que a Neuralink divulgou o vídeo de um macaco jogando o clássico Pong telepaticamente. Isso foi possível porque o macaco estava treinado para jogar usando um controle, mas no experimento ele foi desconectado. Em seguida, a empresa implantou o dispositivo no córtex motor do cérebro do animal, responsável por executar movimentos das áreas das mãos e braços. O chip leu esses comandos e transformou eles em sinais eletrônicos que mexiam na raquete virtual. Por fim, Musk declarou que pretende realizar os primeiros implantes em seres humanos ainda no primeiro semestre do ano que vem, com o aparelho sendo usado para ajudar pacientes com problema de visão e locomoção. Mas esse prazo dificilmente será atingido. A promessa anterior era de começar os testes com pessoas em 2020 e após um adiamento em 2022. O empresário já é conhecido por chutar datas sem muito embasamento nos seus outros empreendimentos, e aqui não parece ser diferente. Alegando que está sendo cuidadosa, a Neuralink já perdeu vários prazos para entregar a documentação necessária para aprovação de testes em humanos da FDA, o órgão dos Estados Unidos que regula práticas clínicas e pesquisas em saúde. Ele também já prometeu implantar o chip em si mesmo quando tudo estiver devidamente aprovado. O chip da Neuralink ainda não foi testado em humanos. Polêmicas e problemas. Uma companhia que lida com temas tão delicados e é chefiados por um empresário tão popular não passa despercebido. A Neuralink já envolveu algumas polêmicas ao longo dos anos. Para começar, existe uma certa desconfiança da comunidade acadêmica e científica com os resultados apresentados até o momento por essa empresa privada. Neurocientistas consultados pelo site Insider após os testes do macaco jogando Pong criticaram a Neuralink por ser midiático demais. Segundo os pesquisadores, foi criado um cenário de espetáculo para promover avanços que nas universidades já são atingidos por vários anos e com maior complexidade. Os cientistas até reconheceram a qualidade da empresa do avanço da engenharia no formato do implante na fabricação do robô cirurgião, mas alegam que era só estar engatinhando em neurociência, apesar de fazer parecer o contrário e ainda terão muito trabalho pela frente antes de qualquer resultado prático. Além disso, são muitas as questões éticas ao mexermos com o cérebro humano em fazer implantes que modificam o nosso corpo e praticamente transformamos em uma pessoa uma espécie de ciborgue. Há quem seja contra essas modificações, mesmo que algumas de finalidades do chip sejam totalmente voltadas para a saúde e o bem-estar. Por fim, dá um medos importante, a Neuralink já foi alvo 2 vezes de denúncias graves por mais prática de testes realizados em animais. Em fevereiro de 2022, apareceram as primeiras denúncias de um grupo de direitos dos animais sobre o tratamento dos macacos usados nos experimentos. Segundo a denúncia, os animais passaram por sofrimento extremo em decorrência de cuidados inadequados, além de passarem por experimentos altamente invasivos. Tanto a empresa quanto a universidade que ajudou a conduzir os testes chegaram às acusações. A Neuralink garante que estava construído um espaço próprio e vasto para cuidar dos animais que são usados nos testes e que só usou instalações de outro local temporariamente.
E os problemas da empresa nesse setor só aumentaram agora em dezembro de 2022. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos está investigando a empresa de Elon Musk por supostas irregularidades dos estudos e por violar leis de bem-estar animal. Uma resposta da agência de notícias Reuters confirmou que cerca de 1,5 mil animais já morreram nos laboratórios da companhia, um número que só é tão alto porque ele teria acelerado algumas etapas para conseguir cumprir os prazos do chefe e mostrar resultados o mais rápido possível. Essa pressão vinda de cima teria feito com que o procedimento cirúrgico simples desse errado, como implantes feitos de maneira incorreta, o uso de materiais sem o devido cuidado, levando macacos e ovelhas à morte de forma desnecessária. Até o momento da produção deste texto, a empresa não se manifestou sobre o caso e segue otimista de que os testes em humanos estão próximos. Existem muitas questões éticas ao mexermos com o cérebro humano. O que podemos esperar no futuro? A interface cérebro humano da Neuralink é um projeto ousado, futurista e até certo ponto bastante empolgante. Ter um chip implantado no cérebro é meio assustador de se pensar e temos muitas questões a serem respondidas antes de qualquer avanço, mas a empresa parece estar disposta a entregar resultados em algum momento. Ser capaz de monitorar as atividades cerebrais por questão de saúde e ter tratamentos inovadores para doenças motores ou cognitivas é um sonho que ainda parece muito distante, mas ter uma luz no fim do túnel é no mínimo animador. Além disso, ao menos do ponto de vista da engenharia, o Rosenbaum e as contribuições da Neuralink podem ser úteis em outras áreas, mesmo que ela não atinja seu objetivo final de implantes mais avançados. Só que, por enquanto, quase tudo o que vem dela está no campo das promessas, com prazos não cumpridos dos testes de tecnologia e de demonstração rudimentares com animais. Aliás, o maltrato dos experimentos parecem grave, especialmente se forem gerados por pressão do executivo. Pode resultar em multas e proibições e atrasar ainda mais qualquer tipo de aplicação prática. Ao que tudo indica, apesar da empolgação de Elon Musk e da expectativa criada a respeito dessa companhia, ainda vai levar tempo até que o primeiro ser humano monitorado por um chip da Neuralink aparece por aí.